que me permitiu afirmar com segurança que os amários de Paracatu são remanescentes de quilombo é a noção clara, límpida e continuada de genealogia que eles têm. A rede de parentesco consanguínea, eles têm isso muito claro, isso é muito vivo na memória deles, na memória de todos eles. Eu não trabalhei com um mais velho ou outro mais velho, com pequenas informações, todos. Eles têm um universo muito bem definido em torno do parentesco da genealogia, da origem, que neles não é mítica, da descendência de Amaro Pereira das Mercês, da existência de documentação. E o que então que os caracteriza como remanescente de quilombo? Esse modo de construção de parentesco, esse modo de ancorar a genealogia, isso só é feito se você torcer ao domínio de um patrimônio continuado por largo tempo. Isso a antropologia vem dizendo há muito tempo, né? Então, eles, para construir esse modelo no qual eles se inserem e pelo qual eles se identificam, isso só pode ter acontecido porque eles dominaram um território muito tempo. Eles têm uma noção de patrimônio, eles têm uma noção de quem é, de onde surgiram, a casa de quem, onde foi enterrado quem, o que aconteceu, que evento, tudo isso ancorado num espaço geográfico. Eles trocam o nome no momento certo. Depois da morte de Maximiano, quer dizer que era esse fazendeiro, começou a entrar e começou a apropriar-se da terra dizendo que era dele, levava mais a cerca, botava o gado, como todo o processo que é muito comum no país, né? Que é tradicional no país de ocupação de terra. E o filho dele, quando percebe que tem que legalizar essa terra em nome dele, o filho desse fazendeiro, né? Já seria a segunda geração de ocupação. Ele faz a troca do nome familiar dessas pessoas, que eram pessoas iletradas, né? Eram analfabetas, com a mesma relação com o fazendeiro, que hoje tem a população mais despossuída do país. Quer dizer, o fazendeiro é o vogal, ele é a ponte entre o mundo rural e o mundo urbano, o mundo dos papéis, o mundo da obtenção de assistência médica. Essa negociação que até hoje é feita dessa maneira. Essa pessoa que consegue a troca, que um simples levantamento cartorial, um simples levantamento na cúria, né, nos documentos de batismo da igreja mostrou que isso ocorreu, né? Mas permite perfeitamente recuperar essa genealogia, e eles afirmam isso. Então não foi o documento que deu a chave, ou que dá a chave para ninguém, foi exatamente a história que eles contam. Os amaros, na sua maioria, não estão na terra, mas a terra está neles, o Pituba está neles. O Pituba está neles nas expressões culturais. Em Paracatu eles são conhecidos há muitos anos, porque eles operam um alto popular, né, que nós chamamos, que se chama caretada, que também tem raízes ancestrais. É um alto que é uma mascarada, que tem relações com os catupés, que tem relações com os moçambiques, com vários altos populares espalhados pelo Brasil e operados exclusivamente por negros, que sofreram uma vivência de escravidão, né? Então essa caretada, ela os identifica no meio urbano, como os identificou no passado, quando moravam no Macaco, que é uma região do Pituba, e é das poucas manifestações folclóricas que sobrevive em Paracatu sem auxílio oficial. É algo deles, eles dançam para si, eles não dançam para um público. Eles, ao mimetizar as danças de corte, eles trocam, eles fazem glosa entre eles. É interessantíssimo. Embora as músicas cantadas sejam músicas religiosas, muitos refrões da caretada no passado, até um passado recente, se referiam a fatos acontecidos, a eventos muito particulares desse grupo ou a história da cidade. Também na caretada, Paracatu é contado a maneira e a olhar desse grupo. E
E o Amaro é a pessoa, assim, é o personagem mais remoto que eles têm, o mais antigo, o que iniciou a ocupação aqui das terras. E aí a gente imaginou então que eles sempre moraram no Macaco, que essa é uma área que eles sempre viveram, assim, a área mais tradicional de ocupação. E aí o Amaro, provavelmente ele era um ex-escravo, né, um escravo liberto, então ele trabalhando conseguiu dinheiro e comprou mais uma porção de terras contígua à área do Macaco, que seria essa região aqui do São Vicente de Paulo. Então pega lá de trás e chega até aqui, até o pé do morro, né, dessa serra, que é a Serra do Ambrósio. O Maximiano chegou e fez família aqui, foi ocupando mais. Os filhos dele continuaram, fizeram casas, um engenho de moicana. E daí o pessoal foi saindo, a família dos Amaros foi saindo daqui, foi indo cada vez mais para o Macaco, né? Foram ficando cada vez mais reclusos, até que todo mundo teve que sair, até mesmo do Macaco. No começo, é possível que eles até tivessem uma relação mais ou menos cordial. E aos poucos a coisa foi degringolando, né? E eles aí, como os mais novos, os filhos do Maximiano e os netos do Maximiano, começaram a ter embates já muito diretos com os Amaros. Então eles contam umas histórias assim de que tinha uma tia deles, que é a Felisbina, que ela fazia reza, ela era devota de Santo Antônio e fazia reza para Santo Antônio. E aí parece que era uma festa super bonita, eles faziam um mastro com a bandeira de Santo Antônio, rezavam e depois faziam uma festa assim, com comida, dança e tal, do lado de fora da casa. Aí tem histórias, eles contam histórias dos filhos do Prisco, que já é filho do Maximiano, que chegavam e destruíam a festa, chutavam o pau da barraca com todo mundo lá dentro, jogava os biscoitos, tudo da mesa fora, sabe? E já bateram em alguns da família dos Amaros nessas brigas, assim. E você vê que é uma coisa muito unilateral, vinha bem do lado dos fazendeiros, sabe? Eles não sabiam que a terra era deles, né? Então isso que é, assim, o mais perverso da história, porque eles viviam aqui como empregados, assim, como subordinados aos... E aí foi dificultando também, assim, na própria apropriação da terra, do espaço. Eles não podiam plantar e pegar tudo para eles, eles trabalhavam no sistema de meia e de terça com os fazendeiros. Então só plantavam o que os fazendeiros permitiam e tudo que plantavam tinham que dar uma parte, sabe? E aí a coisa foi até que eles fizeram uma divisão judicial em 66, quando os Amaros ainda moravam nas terras, e chegaram para as pessoas que estavam nas terras e falaram: olha, você pode ir embora porque aqui agora é de Bernardino Nunes, por exemplo, que era um dos fazendeiros, sendo que as terras dele eram lá para baixo, e chamaram a mãe da dona Marinha, a dona Felisbina também, falaram: agora vocês têm que sair daqui porque aqui é de Bernardino Nunes. E aí as mulheres iam perdendo os maridos, ficavam só as mulheres com as crianças, daí o que plantava eles botavam gado para invadir a roça e comia a roça deles, entendeu? E foram fazendo esse tipo de coisa. E de fato eram mais poderosos, assim, eles tinham arma de fogo, por exemplo, os Amaros não tinham dinheiro para comprar, e eu acho que nem era do interesse deles também, né? E aí foram saindo aos poucos, cada família nuclear foi saindo, até que ficou só uma família que a gente vai conhecer, que é a família da Cândida. É muito importante, não só o processo da retomada, né, das suas terras, que é a Lagoa de Santo Antônio, que é um quilombo, né, que nós conseguimos comprovadamente, através aí do registro do vigário, de toda a documentação, que foi 6 meses de pesquisas, aí, revelando os arquivos, tanto daqui de Paracatu, como de Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Recife, né, porque Paracatu era ligada a Recife, nós éramos ligados à Diocese de Olinda. O fato dele ser um escravo forreado que adquiriu essas terras na Lagoa de Santo Antônio, nesse período, nós descobrimos coisas fantásticas, inclusive, por exemplo, as crianças que eram batizadas em 1857, elas eram forreadas na pia batismal na Lagoa de Santo Antônio. Então são também fatos históricos que leva a gente a ter uma história, toda uma referência
principalmente com relação aos Amaros, né? E eles é o retrato disso, tanto é que eles saíram de lá há muitos anos, né? Vieram aqui para o bairro do Paracatuzinho, mas nunca perderam as suas referências, como a terra, e isso é muito importante. A caretada, ela não é conhecida no centro da cidade, ela é uma manifestação que o pessoal da periferia é que conhece, e da zona rural, né? Por exemplo, como São Domingos, São Sebastião, entendeu? Ela não é uma manifestação que as pessoas do centro tenham acesso ou tenham conhecimento. Além do racismo, é a questão mesmo da falta de investimento, né? E a falta mesmo do poder público local estar investindo e repassando esses conhecimentos. Porque, por exemplo, a gente vê claramente que, por exemplo, de 4 anos, 5 anos para cá, os colégios, quando você traduz, quando você informa, quando você investe, há uma atenção especial para isso. Hoje eu acredito que, por exemplo, os colégios, em função de um trabalho que a gente desenvolve aqui, hoje, se você perguntar a algumas crianças aí de colégio, elas têm conhecimento disso. A tapuiada, a caretada, né, que a caretada hoje, nós temos aproximadamente 3 a 4 grupos aqui, né, na cidade e nas redondezas que fazem a caretada. Nós temos a dança dos pauzinhos, que é uma dança rural belíssima também. Nós temos a catira e a folia de reis, sem contar com as outras, como capoeira, maculelê, né? Nós temos essas danças aqui que são muito fortes. Mas a caretada, na minha opinião, ela pela característica dela, pela alegria, pelo colorido dela, e eu acho assim, bom, eu particularmente acho que ela é uma das manifestações assim, mais fortes que nós temos aqui atualmente. Olha, as manifestações culturais, elas são patrimônio imaterial, né? E também são reconhecidos e preservados como tal. Naturalmente que as comunidades que preservam essa sua cultura, que preservam os seus manifestos, essas comunidades têm a autoestima mais elevada do que aquelas que perderam tudo isso. Então, na família dos Amaros, eles têm todo um contexto que garante a elevação da autoestima da comunidade e a força para continuar lutando pela terra. Eu gostaria de dizer que eu admiro muito a coragem dos Amaros, né? Que, como todos os quilombolas no Brasil, vem lutando contra poderosos, contra os logros da justiça. A justiça tem logrado, a justiça não tem sido correta com o povo negro desse país, mas isso não diminuiu a nossa força e a nossa vontade de reverter essa história. Essa certidão é o primeiro passo para que a comunidade seja titulada e reconhecida como comunidade remanescente do Quilombo. A partir do momento que recebe essa certidão, a comunidade passa a ser patrimônio da cultura afro-brasileira. A partir do decreto de 20 de novembro, basta a comunidade se autodeclarar remanescente de Quilombo e o Estado acredita nisso e vai dar a certificação, que é isso que eles receberam agora. Porém, com os Amaros, além dessa certidão, tem o laudo antropológico, porque o laudo aqui com os Amaros iniciou-se antes desse novo decreto ser publicado. Então eles têm a certidão e tem o laudo, e tudo isso comprova que a terra pertence a eles, e nós não vamos abrir mão de garantir esse direito à família dos Amaros. Dentro do barco, corpo esquálido e dolorido, Egiobê olhava seus companheiros que com ele subiam o rio São Francisco. Gente da Guiné, do Benin, da Costa do Marfim, Angola e tantas outras regiões de uma África que tinha ficado para trás junto com o mar. Em pleno sertão, Egiobê descobriu estar no Arraial de Santana.
Olhou a paisagem hostil da mineração. Os enormes montes de cascalho que seriam carregados e lavados por ele e seus companheiros enquanto durasse o dia após dia, ano após ano, enquanto a morte não lhes desse alívio. À noite, além da fogueira, tudo mais era escuridão e tudo podia ser África. Eram apenas eles, suas línguas e alguns cantos e danças que trocavam perto do fogo. Um homem do Congo apareceu com um coco pintado e furado sobre a face. Egiobê então se lembrou das danças e máscaras de seu povo. Essa lembrança lhe devolveu um sentimento que julgava ter perdido de vez: a alegria. Outra alegria foi ensinar estes cantos, danças e modos de criar máscaras para a meninada. Eles aprendiam sobre as várias Áfricas que sobreviviam em cada homem e em cada mulher naquele exílio. Um destes meninos, o mais folião, chamava-se Amaro. Era tão bom nas cantorias que o padre o chamou para participar das festas da igreja. O padre tinha uma sanfona e Amaro logo pegou o jeito do instrumento e misturava as músicas que aprendeu com Egiobê com aquelas que o padre lhe ensinava. Amaro conseguiu sua alforria. Isso lhe dava alguma mobilidade naquele arraial que logo cresceu e virou vila de Paracatu do Príncipe. Exímio faiscador, juntou ouro durante muitos anos, um pouquinho de cada vez. Amaro viu o ouro diminuir nos rios até acabar. A vila do Príncipe passou a ser chamada apenas de Paracatu. Amaro comprou terras abandonadas e erodidas numa região chamada Pituba, e ali criou muitos filhos e netos. A eles ensinou os cantos e danças que sabia e outros novos que inventou durante toda a sua vida. E ficamos sabendo também da questão da terra, que eles andavam com a documentação debaixo do braço, procurando advogados em Paracatu, e os advogados pegavam, alguns advogados, que eu não sei quais são, pegavam dinheiro, quando via que a terra era de poderoso, de fazendeiro, não continuava com o processo, parava por ali, ficava com o dinheiro, não devolvia o dinheiro, e foi quando o Fala Negra visitou a diretoria do Fala Negra, acompanhado da Rosângela. Fomos à casa deles, saber dos detalhes. Eles passaram para a gente uma cópia das escrituras. Daí em diante que nós tomamos a providência, pedimos a Rosângela para entregar em Brasília na Fundação Palmares, que aí começou a desenvolver esse processo que hoje está bastante adiantado e nós estamos fazendo bastante fé nele. Compra um alqueire e cerca 2, cerca 3 ou mais. E aí vai devagarzinho arrumando a fazenda do latifundiário e desarrumando a vida dos quilombolas. Quando tem uma oportunidade deles fazer um favor para os quilombolas ou para os menos favorecidos, eles guardam aquele favor numa caixa de segredo para depois cobrar deles em terra. Foi assim que aconteceu com muitos
pequeno fazendeiro, pequeno sitiante de Paracatu, do tempo da escravidão, até agora ainda traz essa marca infeliz para nós, os negros. Nós fizemos essa ONG justamente para defender os negros, defender as questões. Hoje nós temos duas questões em pauta, que é a questão dos quilombos, questão da anemia falciforme, que também é uma doença só de negro, e estamos trabalhando e pelejando aí com a ONG, porque a ONG nos dá a oportunidade de aprender e passar esse aprendizado para a nossa gente. Darim de Luiz de Darilo. Então o pessoal, que é Darim de Luiz Darilo. Então vem por aí. Aí quando sair para o futebol, na realidade quando não é Jurandir Damasceno, saiu Darim para Brasília, depois passou Dario, Alegria em Belo Horizonte, e São Paulo, quando jogava no Palmeiras, tinha o Fiore Giuliotti, que era um locutor esportivo, falava Dario, Leopardo das Alterosas. Então, fica a opção de nomes, uma opção de coisa, mas cada lugar eles me chamam de uma maneira e a gente vai atendendo. Olha, eu acho que ele era meu tetravô, porque minha avó era Bernardina, a Maria Pereira era mãe dela, né? Agora, eu acho que era o pai da Maria, o avô da Maria, eu não tenho bem assim certeza não, mas uma coisa, o outro ele era, o pai e o avô, porque ele foi casado 2 vezes, né? O primeiro casamento só teve um filho. Agora, já do segundo casamento, teve mais filhos. Ele pode ser também meu bisavô, não é? Em 66, nós ainda morávamos lá, ainda. Aí, eles fizeram divisão judicial, sem a gente saber. Aí, quando é um dia, o compadre conversou com um advogado de São Paulo, e conseguiu tirar as xerox da escritura de um pedaço da terra, mas aonde nós morávamos mesmo, nós não sabíamos que tinha, né, que foi comprado, que foi pago e tudo, mas do outro lado, que é onde é São Vicente de Paulo, ele comprou e foi por 34 mil réis. Aí com essa xerox da escritura, eu consegui o inventário desse local. Desde 1855 já tinha. Mas eles fizeram a divisão. Não, agora tem que sair, porque aqui agora é de Bernardino. O Bernardino morava bem mais para cima. E ela, no local onde ela morava, nasceu, foi nascida, criada, a mãe dela, tudo foi nascida e criada lá. Que ela era de 1876, minha avó. Aí, mas teve que sair. Aí, sem qualquer coisa, eles brigavam, queriam bater, inclusive meus primos, eles batiam nele lá. Ela falou, não, se eu fosse homem, eu não saía. Mas como eu não tenho força, eu não vou ficar. Aí depois saiu. Aí ficou lá, eles comandando, como dono e tudo, até hoje. Os meninos falaram comigo, ó Maria, vai vir uma senhora aqui, eu não conhecia a Rosângela não. Dario disse que vai trazer uma senhora aqui, que entende muito disso aí, e vai ver o que pode fazer para nós. Eu ainda duvidei. Eu já estou cansada, eu falei com a Rosângela. Eu não sei se eu acredito não. Aí ela foi, conversou conosco e tudo, depois ela marcou uma reunião com o pessoal da Palmares, foi a Edir, né, e outras pessoas. E aí eu falei, agora eu já estou acreditando mesmo, porque, né, porque a gente é cansado, que ia lá, não tem nada aqui não. Pagava aquele recibo e eles davam, não foi encontrado nada. Desde o menino eu lembro eles lá na lagoa, que lá tinha pessoal que dançava, né?
Aí eles também já dançaram lá, quando eles eram mais novos, depois dançou no São Domingos, depois eles pararam um tempo. Aí depois que o Padre Honorar, eu acho que eu vou fundar uma caretagem. Aí começou, né? Ele e Benedito, sempre juntos. Aí começaram os dois, e vem já bem uns anos, né, comadre? Desde quando o Honório inventou fazer essa festa de caretagem, que a gente sempre vem pelejando com as roupas, né, para arrumar, aquele sufoco para arrumar a roupa, para enfeitar a roupa. Difícil demais para a gente arrumar, a gente não tendo assim muita ideia, a gente custa arrumar demais até acertar com os trem para arrumar, né? É muito difícil, mas a gente arruma assim mesmo. Não sei se sai bom, mas a gente arruma. Aí a gente fala, não, podia treinar as mulheres também. Uns acham de acordo, outros, não, eu acho que não. Teve uma época que quase, né? Falei, se fosse, nós ia dançar. Porque nós achamos muito bonito. Mas eles acham por bem que não, porque tem que ser só homem. Uns pendem assim pelo fato de às vezes alguém não respeitar, né? Mas não, o respeito, quem dá o respeito é a gente também, não é? Não? É só dançar na moral, todo mundo, não é? Até homem também tem que ser moral, não é? Aí eu já dancei uma vez, até eu tenho vontade de dançar de novo. O tocador faleceu, né? Aí meu pai ensinou a gente a eu tocar, né? Meu cunhado não tava dando conta, você não tá dando conta não. Aí eu comecei a tocar, toca meio errado, meio certo, né? Uma semana, uns estudavam, o outro não, ficava para trabalhar, né? Papai ia para a praia, mas os filhos mais velhos, mas com o pai José, com a Maria, tirando o ouro, no cachutinho. E mamãe trabalhava mais eu com mais vaquina, tirando o ouro. Papai trabalhava, quando dava dia de sábado, papai tinha a capacidade de trazer o urim que tirava, mas no urim não, o urim dava mais. Chegou lá, ele falou assim, seu Prisco, o Honório falou que esse terreno aqui é dele, então o senhor me mostra a escritura. Não, a escritura está lá no baú, e está lá com meu filho. Isso aqui tudo eu comprei, assim, comprou no senhor. Até aqui o final Maximiano que roubou do nosso povo. Papai não é ladrão não. E o danado do advogado ficou com medo, tinha uma mesa como daqui lá assim de rapadura. Ele de medo comprou 3 rapaduras. Comprou 3 rapaduras, aí andou lá, falou assim, faz assim. Ele pôs lá, exibição de documento, lá no fora. Pôs lá e foi para Brasília. Quando de lá ele ligou para mim, que eu tirasse a cópia do processo, que ele pagava metade do processo. E nós pagando a metade da passagem dele para ele vir aqui. Ele chegava aqui, ficava na casa dessas donas aí e nunca deu nosso dinheiro. Quando nós apertou lá, ele desapareceu, lá do Brasil. Nós fomos lá no edifício, ele não fez nada. Aí nós deixou. Nós justamente pagou o doutor Humberto Carlos, não saiu, pagou doutor Júlio, eu com meu dinheiro nosso, mas se viu que ele pôs nós no caminho. A primeira vez que eu fui careta, foi lá na Lagoa. Aí eu estava com 12 anos, quando eu dancei a primeira vez. Aí de lá, eu fui para o São Domingo. Do São Domingo, eu fui para o São Sebastião. São Sebastião, eu fui para Cristalina. Aí dancei em Cristalina, aí falei, agora eu vou para Aracatu, que eu saí daqui com 18 anos, no Goiás. Aí vim, cheguei lá, já fui pro ar do córrego, do açude. Cheguei lá e o pessoal queria vir em casa, assim, nós vamos lá. Chama, o Zé Correia falou que vinha para cá, e aqui ficou tremendo de gente para ver nós dançar. E nós lutou lá, dançamos, porque
a parte é boa de dançar, mas tem duas partes é ruim de ensinar para dançar. Aí nós dançou a contradança, que é mais difícil. Nós dançou demais, outras coisas, contradança não saiu. Batuquinho não saiu. E o pessoal chegou aqui já de madrugadinha, o pessoal trufou assim, ó, o ano que vem eu vou fundar a dança em Paracatuzinho. E fundei. Esse ano faço 34 anos que eu fundei ela aqui. Quando eu comecei a dançar, eu dançava era 2 noites um dia. Era desse jeito. Não tinha negócio não. Hoje nós dançamos só uma noite um dia, porque a minada é fraca. E aí nós fazíamos o seguinte, ó, dançava 23, 24 o dia inteirinho, sem parar. Quando era dia 25, dança um domingo, aí tinha um baile, sabe? A dança João é tão... Ó, vou mostrar vocês uma coisa. Ela é tão fina que o pessoal acha que São João é brincadeira. Não. Eu tenho medo dela acabar por causa do toque. Por causa de jeito não, porque se você não arrumar um, você arruma outro. Agora o toque é difícil, porque você pode procurar a sanfoninha que ninguém dá conta dela não. É muito difícil. Inclusive o Siriquinha pelejou com o irmão dela, ó. Ele não deu conta, sabe? João não deu conta, porque ela tem uma amarração desgramada, sabe? Ela não é fácil não. Mas não é tão difícil não, é só eu prestar atenção naquilo, como é que faz, ele dá conta de fazer a volta, sabe? Mas se eu fechar os olhos, acho que ela morre. Isso eu te garanto. Eu quero voltar pra lá, em nome de Deus. Porque eu tô lá, ó, o que eu falo, nem passa fome de que quer, porque para plantar mandioca, para plantar uma batata, para fazer qualquer coisa. Tudo é cria uma galinha, cria um porco, cria um cavalo. Para todo mundo essas coisas. Tudo é trabalhar. Eu quando eu ia para a roça, minha casa sobrava despesa para um ano para o outro. Agora não, vai comprando. Eu ganho para roça. Você vai ver. Você vai ver, vai sair. Eu tô com tanta confiança. Eu já achei difícil, agora não tá mais difícil. Ela vai sair. Sabe o que eu acho isso? Não é o que eu quero não, porque para mim viver, para minha idade, eu tô com 63 anos, 64 anos, daqui para frente eu vou só acabando. Isso aí estão fazendo como ele, mas eu penso não é eu não. Eu penso os pequenos, as crianças que vêm. Inclusive, vem também os mais novos, mais velho que eu pouca coisa, mais novo que eu pouca coisa. Eu sou do católico, sou crente, sou espírito, porque sabe o que acontece? Eu sempre falo isso. O pessoal tem uma demanda com religião. Eu acho que é um erro danado. Eu acredito que todo mundo está naquela religião. Vamos supor que eu fui São na igreja dos 8 anos, no tempo de latim. Eu tenho um livro do tempo cristão que ensina como é que faz batizar, ensina tudo. Só que o pessoal não entende a coisa. Ele fala, que o espiritismo é a macumba. Não existe isso. A macumba está dentro da cabeça da pessoa. É a mesma coisa. Se eu tenho isso aqui hoje, igual isso aqui, em comparação, já tem outros com o olho, mas a pessoa não merece aquilo. Então não merece aquilo, o que acontece? A macumba está dentro dele, já desejou mal. A macumba está na pessoa, não é dentro do terreiro, e nem dentro da igreja espírita, e nem da igreja católica, nem do crente. A benção de Deus, irmão, amém. Barra, relaxa devagarinho. Vai, pode subir. Relaxa, devagarinho. Machinho. Mais aqui. Aí. Mais aqui. Mais.
Preto velho